o seu Espírito que em vós habita. Antes de orar, quem vai ressuscitar dos mortos? Eu vou tomar aqui a mensagem, para que foi dado o Espírito Santo. Quem vai estar no arrebatamento? O arrebatamento, a morte não vai pedir você estar no rapto. A morte, os que dormem no sepulcro, não vai ser impedido de estar no rapto. Eles estarão aqui ressuscitados. E nós seremos transformados. Assim diz 1 aos Tessalonicenses. Tá? Mas aqui está dizendo que o Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, se Ele habita em nós, então nós seremos ressuscitados, raptados. Se não tem o Espírito Santo, é a mesma coisa se você ter um carro e não ter combustível no tanque. Não vai sair do lugar. Não vai funcionar. Eu vou ler alguma coisinha que o profeta falou aqui. O profeta falou assim: olha, eu queria que vocês gravassem a minha voz agora, que vocês não têm dimensão da importância e da urgência que há de receber o Espírito Santo. Ele falou isso em 59. Então, aqui está. Depois nós vamos discorrer a Escritura de São João 5, tá? São João 5, depois que nós entramos no assunto, uma noite de oração, e eu vou ler a partir do 19 depois. Senhor Deus, nós te pedimos nesta noite a sua ajuda e sua graça. Pedimos o seu amor, que é tão grande por nós, manifestar em nossa vida. Este amor que nós não temos dimensão da grandeza desse amor, pedimos por ele, para que ele manifeste em nossa vida. Porque sem o amor de Deus, nada, absolutamente nada, nós poderemos fazer. Deus, Ele é Espírito, e aqueles que o adoram, devem adorar em espírito e em verdade. E o amor de Deus em nosso coração, nos leva a sermos verdadeiros adoradores. E nesta noite, enquanto estamos ministrando a sua palavra, Senhor, eu oro para que os doentes sejam curados, os fracos recebam forças, vidas possam nascer de novo, pessoas possam se recompor para continuar na jornada, os que se acidentaram, os que caíram ao longo da jornada, que esta mensagem, esta palavra nesta noite, seja para eles vigor, força, para que eles levantem e caminhem. Os joelhos desconjuntados, fracos, as mãos débeis, possam receber forças para a jornada. Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vocês podem sentar. Eu vou chamar isso aqui, nesta noite, o ministério da pedra de coroa. O assunto que eu vou tratar, o ministério da pedra de coroa. Tá? Eu creio que devemos prestar bem atenção nesse ministério. A mudança que houve com a saída do Mombrana de cena, a mudança que houve. Então, em João, capítulo 5, no verso 19, aqui está pela primeira vez na história, o pai do irmão Denilson, com ele, é isso? Eu olhei bem assim, o cabelo dele ficou bastante branco. A última vez que eu vi ele, o cabelo dele não estava branco ainda. Ele está aqui com o irmão Denilson, o pai dele, nessa noite.
Qual a idade dele? 81. Sua mãe partiu com quantos anos? 85. Ela teve quanto tempo acamada? Ficou quase 6 anos acamada, quer dizer, teve 80 anos de vida útil, né? Depois foi... isso então vem de longo tempo. Quase 15 anos. 14 anos. Essa doença escraviza a pessoa. Todos sabem da partida da irmã, né? Ela está com o Senhor. Enquanto ela pôde, ela foi fiel. Uma fiel escudeira. Foi uma irmã que deixou um testemunho. Fui pastor dela há 32 anos. E foi ela que levou o irmão Denilson para a igreja. Quantos anos você tinha? 11 anos. 11 anos. O Denilson me viu. Denilson me viu envelhecer. Me viu envelhecer. Então, vamos lá. Mas Jesus respondendo disse-lhes: na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Porque o Pai ama ao filho e mostra-lhe tudo o que faz. Ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Nós paramos aqui no 23, né? Depois prosseguimos no 24. Deixa eu ler aqui um parágrafo, pergunta sobre o selo. Preste bem atenção. Eu quero que isso nessa noite seja uma reflexão, tá? Encontrando-se junto esse anjo do Senhor, você acha que simplesmente estaria gritando e clamando? Isso não é assim. Isso quase o mata de medo. Está vendo? Assim, veja, a diferença em apenas regozijar-se e saltitar de alegria, o que está bem, e então chegar à coisa verdadeira. Vocês veem? É aí onde está o temor. É uma coisa temível. Não que você tema estar perdido, mas realmente perante um ser angelical, é o próprio Espírito Santo encontrando-se ali. O profeta está fazendo aqui uma divisão. Alegrar-se, cantar, saltitar, regozijar é uma coisa maravilhosa. Isso é o estímulo que o Espírito Santo coloca dentro de nós. Inclusive lá em Apocalipse 6 diz: não danifiques nem o vinho nem o azeite. Você não pode ter estímulo, tá? Se não tem azeite. O azeite é o Espírito Santo. Ele provoca o estímulo.
O que é estímulo? É a revelação. A revelação é o estímulo. Se uma pessoa não tem revelação, ela vai ser apenas uma pessoa que vai viver nutrida por um espírito religioso. Nutrida por um espírito religioso e nada mais. Mas quando ela tem o espírito, então ela tem o quê? O vinho que estimula, que é a revelação. Pode ver lá, Apocalipse 6, está escrito aí. Acho que é verso 3, eu creio. Então, revelação, o azeite provoca a revelação, e a revelação na Bíblia é comparada com o vinho. Então, o vinho é o estímulo, o vinho é a revelação. Então, vem o Espírito e fale, não danifiques nem o azeite nem o vinho, não toque. Satanás ficou proibido de tocar nesses dois elementos, no vinho e no azeite, no Espírito e na revelação. Satanás não pode tocar na revelação. Se alguém pensa que Satanás tem revelação, ele é zero de revelação, ele é apenas religioso, ele é um burlador, ele simplesmente, Satanás é um personificador, um imitador, e você não consegue imitar o Espírito Santo. Você pode até personificar as manifestações dele, mas quando chega o momento da operação do próprio Espírito Santo, a pessoa não tem, ela não tem isto. Quando chega um momento que você fica em um canto, ou seja, como diz, encantoado com um problema, você apenas abaixa as armas e se rende a Deus. Falei, Senhor, eu cheguei num ponto agora que não tenho para onde ir, não tenho o que fazer. Eu abaixo as minhas armas e espero no Senhor, eu descanso no Senhor. E tudo que ocorrer é a sua vontade, e se eu estiver em sua vontade, certamente eu estou seguro. Então não é quando você fica, acontece uma situação, uma circunstância lá, e as pessoas se descabelam e chutam o pé pela mão, e faz um escarcéu, mas cadê o Espírito Santo dela? Cadê a tranquilidade dela? Cadê a segurança que ela tem o Espírito Santo? Ela está descabelando todo, está se arrebentando, está se fragilizando. Esta insegurança é uma resposta àqueles que não têm o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, quando você chega em um lugar que você nem subindo, nem descendo, nem para a esquerda, nem para a direita tem saída, então ele vai ser a sua saída, ele vai ser a resposta, ele vai ser a solução. Israel não tinha solução diante do Mar Vermelho, Sadraque não tinha resposta para a fornalha na Babilônia, Josué tinha um muro na frente dele, dos mais poderosos construídos, guardando a cidade. Josué não se preocupou com o tamanho da muralha, ele tinha uma direção que queria fazer. Moisés, não foi Moisés que levantou a vara para o mar abrir, foi o Senhor que levantou a vara, porque a vara era o ministério de Moisés. Ele levantou a vara para o mar, e o mar abriu uma grande avenida. Significa que em momentos que não há saída, não tem resposta, é a hora que Deus quer que você descanse e entre em ação. Muitas pessoas, às vezes, querem uma resposta para uma determinada circunstância, uma determinada situação.
Aí ela procura o pastorzinho lá no escritório. E o pastor, imbuído do Espírito Santo, diz: o teu caso é por esse caminho aqui. Por esse caminho eu não quero. Então não sei por que você procurou ele lá. Se você não confia na palavra do seu pastor, por que você vai procurar ele, se ele te mostra um caminho para você sair? Esse caminho não, isso eu não aceito. Então tá bom. É isso. E você acha que Deus vai ser conivente com o erro, conivente com o pecado, vai passar a mão por cima, e a coisa continua assim, e tira você da fogueira? Nós sairemos sim da fogueira, como Sadraque saiu. A saída do Egito, o muro, a porta era um mar vermelho. Que porta, hein? E Deus abriu aquela porta, tá? Então você não consegue nada, porque tem pessoa que ela é mole em si. Chora. O choro não resolve muito não, minha gente. Ação, atitude, decisão é o que resolve. Ação, atitude, decisão. Não adianta querer que Deus se molde à minha maneira, ao meu gosto, ao meu prazer. Não funciona. Não funciona. O profeta disse esta frase: se você quiser reinar, você terá que lutar. Que lutar. Agora, o que ele está dizendo aqui, quando o anjo do Senhor vinha diante da membrana, e era Cristo, ele não gritava, ele não saltava, ele ficava em um temor reverencial. É isso que ele falou aqui, parágrafo 80. Temor reverencial. Quem não tem temor pode gritar, correr na igreja inteira, tá? Vai fazer isso a vida inteira. Mas quando ela vai pôr a vida dela a serviço do Senhor, quando ela entra na presença de Deus, então aquilo agora é diferente. Não adianta falar que Deus enviou um profeta e que eu creio na mensagem e assim por diante. Nós temos que mostrar temor, reverência. Pode gritar, cantar, saltitar, como o profeta diz, isso é bom. Mas sem o temor de Deus, isso apenas é uma religião. Sem o temor, é apenas uma religião. Deixa eu abrir a mensagem para que foi dada o Espírito Santo. Estamos em um dia, eu espero que a minha igreja tenha percebido a mudança que houve. Espero. E não é agora não. Lá atrás, eles não eram espertos nem a metade do que são hoje. Eles não podiam fazer uma bomba atômica ou um automóvel. Eles não tinham a ciência e coisas como temos agora. Mas coisas misteriosas tentam dizer que o homem surgiu através de alguma poeira e coisas assim. Tentam fazer alguma análise, tentam provar isto para fazer as pessoas se tornarem infiéis. Mas agora, quando precisamos disto, o Espírito de Deus levanta uma bandeira. O que é isto? Ele derramando o seu Espírito,
Então aqueles que estão descansando lá na sepultura, ou sobre o altar de Deus, como dizem as Escrituras, estão clamando: por quanto tempo, Senhor? Por quanto tempo? Estão clamando do outro lado: por quanto tempo mais? Deus está esperando em mim e em você. A igreja está esperando em mim e em você o tempo da redenção, quando Deus pode derramar em nós a sua plenitude, seu poder, sua ressurreição, que quando a igreja e Cristo estiverem tão juntos, até o ponto em que Cristo se tornará visível em nosso meio e ressuscitará os mortos, então entraremos no rapto. Cristo tem que ser visível em nós. Eu creio que isso acaba com a tagarelice, né? Isso acaba com o arrazoamento, né? Isso acaba com o espírito de oportunismo, não acaba? Isso acaba com a mentira, né? Isso acaba com a religião, não acaba? E isto acaba com os homens grandes, poderosos, não acaba? Isso faz você tornar-se um cordeiro, andar passo a passo seguindo o Senhor. Ou é a palavra dele, ou eu faço silêncio. Ou é a palavra, ou nós não teremos nenhum acordo para seguirmos juntos. Porque Cristo e a igreja têm que ser visível. Aquela igreja que está clamando lá: até quando, Senhor? Até quanto tempo mais? Ela tem um clamor lá, esperando para que essa chegue aqui, em Hebreus 11:39. Eles não podem ser aperfeiçoados sem nós. Quer dizer que a minha maneira, a nossa maneira de viver, tem um grande significado. Representa muita coisa, não representa? O profeta diz, uma pessoa numa visão, em uma congregação, ele pode representar todo o corpo que está reunido ali, em uma visão. Agora, uma pessoa que está fora de ordem, ela pode ser um atraso. Não que o Espírito Santo está submetido àquilo ali, mas esperando que a igreja veja que daquela maneira não funciona. Agora vamos mostrar após algum tempo que apenas aqueles que estão cheios do Espírito Santo entrarão naquele rapto. Pois o restante dos mortos não viverão por um espaço de 1000 anos. Apenas pessoas cheias do Espírito Santo foi tudo que entrou no rapto. Agora Deus deu o Espírito Santo. Eu tenho outra escritura aqui em João 14:12, nós conhecemos, que é uma escritura bastante familiar para todas as pessoas aqui no tabernáculo. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim, agora, não deixe aquela palavra crer te impedir. Em uma igreja nominal dizem, sim, eu creio, claro que eu creio, Jesus Cristo é o Filho de Deus. O diabo crê da mesma coisa.
Exatamente. A Bíblia diz que ele crê, mas as Escrituras dizem em João que ninguém pode chamar Jesus Cristo a não ser através do Espírito Santo. Você, na realidade, através da Escritura. Deixe-me parar aqui só um minuto, antes que eu termine a leitura. Você não pode chamar que Jesus é o Cristo, se não for pelo Espírito Santo. E quem pode chamar Jesus de Cristo? Quem é Cristo? Entendemos que Cristo é a pessoa do Espírito Santo. Cristo é o homem ungido. Ele era Jesus Cristo, era o homem ungido. Agora quero chamar a atenção de uma coisa. Vocês conhecem o desenho da pirâmide, né? Eu tinha aqui, não pus mais aqui, um dia eu coloco. A pirâmide, a pedra de coroa, quem é? Agora, entre a última era da igreja e a pedra angular tem o quê? Um espaço. O que representa aquele espaço? Aquele espaço quer dizer Espírito Santo. E a noiva está nesse lugar. Então aquela pedra descerá. Quando a parte de baixo unir, a noiva está, preste muito atenção, o ministério da noiva está trazendo a pedra angular para unir as duas partes. Aqui está embaixo, aqui está em cima. Então tem uma igreja desde os dias de Paulo até na era do irmão Branham de Laodiceia, a nossa era, esperando, por quê? Pela ressurreição. E quem vai trazer a ressurreição desta igreja que está lá? A voz da ressurreição está nela, porque a noiva é a voz final. Então, quando ela aqui for semelhante a ele, então ele desce e une as duas partes e o tempo encerra. Você compreendeu? Entendeu de verdade o tamanho do compromisso, da responsabilidade que nós temos de ter uma mensagem dessa em nossa mão? Quantas pessoas tentaram modernizar a mensagem e quebraram a cara? Quantas? Fazer diferente? A era do irmão Branham passou. O irmão Branham está num dia passado, nós estamos em outro dia agora. Para de falar besteira, moço. Poxa, já está de cabelo branco e ainda continua insistindo nesse assunto. O irmão Branham foi o mensageiro para Laodiceia, para tirar um povo dela para o nome do Senhor. Ele foi o mensageiro de Laodiceia para tirar um povo de Laodiceia, para a pedra angular descer. A pedra angular não ia descer jamais se não viesse o mensageiro de Malaquias 4. Ele tem a mensagem completa, total, toda a palavra para que essa pedra desça. E a pedra angular é Cristo. E quem está trazendo esta pedra é a noiva. Esse ministério aqui que está trazendo a noiva. Apocalipse capítulo 10, versículo 8, ela está reprofetizando, esta pedra está descendo para tomar o lugar dela. Então veja que igreja é essa, que povo é esse, que hora é essa, que tempo é esse, que estação é essa. Meu Deus, ajude o meu povo a entender esse grande mistério da pedra angular. Quem traz a pedra é a noiva. É você que traz essa pedra. É eu que estou trazendo essa pedra. É nós que estamos trazendo essa pedra. Amém? Então ela tem que ser semelhante a ele, para ele descer. Porque ela chama os mortos, ele desce e a obra termina. Amém? Entenderam? Minha mulher está rindo, você acha que eu estou acabando com a minha voz, é isso? Tá bom.
Está vendo? Olha lá. Essa pedra de coroa só desce quando ela for igual a ele. Ela está nesse espaço vazio aí, ó. Ali está o Espírito Santo. Quando ela for igual a ele, ele desce. E ela chama os mortos de todas as eras. E a obra encerra. Amém? Então não é gritar, saltitar, louvar a Deus é maravilhoso. Mas temer a Deus, ser reverente, é algo que mostra que você tem o Espírito Santo. Por isso que o profeta diz, parágrafo 80 aqui, da mensagem, pergunta sobre os selos, você grita, você fica saltitando, mas quando um anjo chega perto de você, você nem a boca abre, de temor. Então a diferença está aí, do professo. O que é o professo? Aquele que diz que é. E daquele que não precisa falar nada, a vida mostra que ele é. Amém? Deixa eu prosseguir aqui. Você não é convertido até que você tenha recebido o Espírito Santo. Henrique falando isso, eu ia arrumar um problemão para mim, não? Mas quem está falando pode falar. Estou lendo aqui o parágrafo 54. Para quem for dado o Espírito Santo. Isto é correto, você está crendo. O Espírito Santo tem falado contigo e você publicamente o confessou. O diabo faz a mesma coisa. Eu creio que ele é o Filho de Deus. Já também fala, assim crê o diabo. Mas você está andando na direção dele. Quando Pedro foi chamado e justificado e crendo no Senhor Jesus Cristo, em João 17, isso aqui é muito importante, tá? Em João 17, quando ele diz, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aquele grupo tinha comissão, presta atenção, aquele grupo tinha comissão para expulsar demônios, curar os enfermos, ressuscitar os mortos. E se beber alguma coisa mortífera, não, ou comer, não fará dano algum. Ele tinha comissão. Mas em São João 17, Jesus os santificou. Santifica-os na verdade, porque a sua palavra é a verdade. Ele estava preparando eles para subir no cenáculo e receber o Espírito Santo. Eles não eram santificados. Jesus os santificou pela palavra. E como uma pessoa quer receber o Espírito Santo se nem santificada ela é? Vai na praia. O lugar mais indecente para você ir é na praia. É o mais indecente que tem. E você bem sucinto e duro que vou dizer, você nem nascido de novo é, se você vai lá. Ponto. O que eu vou ver lá? Eu vou orar. Eu vou orar na praia. Vamos lá. O Espírito Santo tem falado a você publicamente, o confessor, assim, esse trecho. Mas você está andando na direção dele. Quando Pedro foi chamado, justificado, crendo no Senhor Jesus Cristo, e em João 17, Jesus o santificou na verdade, a verdade era a palavra, é a palavra, pois a palavra era a verdade. Ele era a palavra, e João, digo, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou em nosso meio. Ele era o verbo, então ele os santificou, ele disse, Pai, falando do Espírito nele, eu os santifico através da palavra, ele mesmo impondo suas mãos sobre eles. A tua palavra é a verdade. Simplesmente o chamou à existência no ventre de uma mulher. Totalmente impossível para ele ser de outra maneira, a não ser por meio da palavra de Deus, para fazer o manifesto.
eu os santifico. Ele lhes deu poder contra espíritos imundos. Eles saíram, ele colocou seus nomes no livro da vida do Cordeiro, e ele os enviou em Mateus 10, e lhes deu poder sobre espíritos imundos, para expulsar espíritos maus, para fazer as obras, assim por diante. Eles regressaram, eles regozijando, dizendo: até mesmo os demônios se nos sujeitam pela sua palavra. Jesus disse para eles, ele disse: não regozijei porque os demônios se sujeitam a vós, mas regozijai-vos por estar vosso nome no livro da vida. E Judas estava com eles. Veja quão próximo ele pode chegar, bem através da justificação. Se moveu para a santificação, mas onde ele mostrou a sua luz, onde ele se mostrou, antes do Pentecostes, ou antes do Pentecoste, ele mostrou suas cores. Falar isso, só uma igreja revelada, que tem um profeta, para entender isso. Judas foi santificado pelo Senhor Jesus Cristo. Judas curou, Judas expulsou demônios. Lá em João 17, Jesus pôs as mãos nos seus discípulos e disse: eu os santifico na verdade. E Judas estava lá. Ele chegou tão próximo, chegou tão perto, andou ombro a ombro com a verdade, andou ombro a ombro com Cristo, chegou até na santificação. Aí está uma igreja que, por ser santificado, ela cruza o braço. Nossas mulheres não cortam o cabelo, e nós cremos num profeta, entregamos nossos dízimos, tomamos uma ceia e vamos aos cultos regularmente. É bem mais do que isso. Isso é uma parte, é bem mais do que isso. Porque Judas ficou pertinho, mas 50 dias antes de concluir o ministério de Jesus, onde ele estava? 50 dias, 40 Jesus subiu ao céu, 50 ele voltou com o Espírito Santo. Onde estava Judas? No inferno. No inferno. Foi contado com os 12, mas ele não podia receber o Espírito Santo. Porque se Judas recebesse o Espírito Santo, Satanás tinha direito de redenção. Porque ele era um filho do diabo. Ele era um filho de Satanás, que caminhou no ministério de Cristo até a hora final, mas nunca subiu no Pentecostes, não recebeu o Espírito Santo. Isto, sabe, devia causar temor em muitos que estão aí se debandando. Agora, tem mais 2 parágrafos aqui, para a gente continuar, lá na leitura de São João. E disse: observe, aquele espírito será simplesmente tão pio, tão santificado, o quanto possa ser, até ele se tornar o Espírito Santo. Eles cortarão isto bem ali. Aquele espírito. Não pode você vê-lo se mover o anticristo? Jesus disse que eles seriam tão parecidos nos últimos dias que ele enganaria até o próprio eleito, se possível. Mas recordem,
serão apenas os eleitos que verão isto. Deus chama através da eleição. Não está você feliz por ser um deles? Não estão vocês, pessoas aqui nesta noite, sabendo que algo no seu coração está lutando? Eu quero aquele Espírito Santo. Eu te quero, Senhor, no meu coração. Isto é porque Deus colocou seu nome no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Ele disse isto: ninguém pode vir a mim, disse Jesus, a não ser que o Pai o traga primeiro. Todos que vêm a mim, eu lhes darei vida eterna. O que é vida eterna? O Espírito Santo é vida eterna, que é a vida do próprio Deus. Tome esta palavra, vá até o grego e lê, e diz, Z maiúsculo, O-I-E, Zoe, Zoe, é o Espírito Santo. Todo aquele que o Pai tem me dado virá a mim, e todo aquele que vem a mim, eu lhe darei o Espírito Santo, e eu ressuscitarei no último dia. Eu farei isto, disse ele. Nenhum se é talvez a respeito disso. Eu farei tudo, ou todo aquele que vem, eu darei vida eterna. Ele terá que ressuscitar, porque ele tem vida eterna. Ele tem que vir, não pode morrer, assim como Deus não pode. Oh, meus queridos amigos, ao redor deste país, nesta cidadezinha aqui, se eu pudesse somente com a minha voz humana colocar em seu coração a importância de receber o batismo do Espírito Santo, esta seria a revelação maior que você já teve na sua vida. É ver aquilo, é você receber o Espírito Santo, tudo, é o complemento total e completo. O Espírito Santo lhe garante a ressurreição e vida eterna. Então não há nenhuma revelação maior do que você saber que tem o Espírito Santo. Vou ler aqui um último parágrafo, isso aqui encaixa perfeitamente, tá? Aqui está, ó. Aqui, ó. A verdadeira noiva, estão me ouvindo? A verdadeira noiva, como Maria, terá um ventre virgem para a noiva da palavra que é Cristo. Quando Cristo, a palavra, vier para a noiva, ela será o mesmo que Ele é. Ela será o mesmo que Ele é. Uma virgem através da palavra. Eu espero que isto penetre. Veja, eu espero que você entenda. O que era Ele? A palavra de Deus. Sobre suas vestes, Ele tinha um nome escrito. A palavra de Deus. A palavra de Deus no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou em nosso meio. Ele é Deus, e Deus é a palavra. E quando sua noiva vier, ela será o mesmo produto que Ele é. Virgem, amém?
ela será o mesmo produto que é Ele, porque o mesmo Espírito que viveu nele e o ressuscitou dos mortos, que habita em nós, que habita em você, aquele Espírito entrou num corpo que não foi gerado através do sexo, mas um corpo gerado pela palavra, não foi? Então, para deixar bem claro isso com vocês, você tem que ser gerado de novo pela palavra, para que o Espírito possa entrar no ventre, não no ventre humano de Maria, era uma virgem, mas numa alma redimida, um ventre espiritual, onde ele possa ancorar ali, e quando ele desce ali, então aquilo vai tomando espaço. Não foi no primeiro dia da gravidez de Maria, mas foi num curso normal de um ser humano de 9 meses, não foi? Quando o Espírito Santo entra em você, você sabe que o tem. É aquilo que começa a crescer, não começa? Começa a crescer, você começa a ter revelação, ter temor, ter entendimento, ter conhecimento, vai gerando um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher cristã, e aquilo vai tomando espaço, vai acrescentando, até que esse Espírito Santo se torne em você a pessoa de Jesus Cristo. Não é no dia que você recebe, mas na hora de tirar a noiva daqui, ela está na estatura, a medida completa de Jesus Cristo. Eu quero que outra pessoa venha e diga algo contrário a isto. Por isso que ele foi no ventre de uma virgem, porque ele era Emanuel, era a promessa de Isaías, capítulo 14, verso 7, tá? Ali estava Emanuel, aliás, 7,14. Ele era Deus, era a promessa que Deus se encarnaria. Moisés o viu pelas costas, Daniel o viu numa visão e caiu como morto, João viu, caiu como morto. Ezequiel viu dentro do pilar de fogo, era uma teofania. Abraão falou com essa teofania, Abraão conversou com essa teofania, ele recebeu pão e vinho de Melquisedeque, e Abraão entregou seus dízimos a Melquisedeque. Mas um dia esse Melquisedeque, na figura de um ser humano no todo sentido da palavra, um homem de roupas empoeiradas, foi na casa da semente eleita. Era Deus que fez um corpo do pó, entrou naquele corpo e visitou a sua semente. Deus entrou em um homem, num corpo tirado do pó, entrou nele e manifestou o ministério de Jesus Cristo. Jesus caminhou na terra, Jesus falou com a voz de William Branham, operou através daquele corpo. Deus viveu naquele homem, como foi nos dias de Melquisedeque, nos dias de Elohim, na casa de Abraão. Agora esse Deus está andando não num homem, mas em um povo, vivendo num povo, manifestando através de um povo. Então isso é para quem realmente recebe o Espírito Santo. Isso é para aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Isso muda a vida de todo homem, de toda mulher cristão, que reverencia, que sabe, que conhece a presença dele em um culto, que conhece o toque do seu corretivo. Uma pessoa carnal diz: pastor falou e eu não gostei, estou já montando o meu cavalo para ir embora daqui. Você tem certeza que é o pastor que falou? Ou é o Senhor que falou? Discernir esta linha tênue,
uma linha tão fina, uma fatia tão fina. É por isto que nós temos igrejas da abertura vazias. Que esse tipo de sermão só atrai eleito. Esse tipo de sermão não atrai curiosos e não atrai religiosos, atrai a semente. E Deus, o Senhor, nos deu graça para isso. Eu não digo que Ele deu graça para mim, deu graça para nós. Ter um ministério onde está a presença dEle. Ele vindica que está em nosso meio. Ele fala neste lugar. É por isso, ô filhinho, dá um pouquinho de som aí que minha garganta está indo embora. É por isto que as pessoas, elas não param aqui se elas não têm o Espírito Santo. Lhe digo, são passageiras. São passageiras. Esse ministério aqui não é para quem anda com água na canela. Não é algo superficial. Esse ministério aqui é para falar a palavra da maneira que o Senhor falou. Agora, se você está no livro da vida, você tem eleição, você receberá na sua alma, e isso vai fazer com que você comece a crescer até a estatura de Cristo. Você não cortou o fio. Passa o alicate no fio, você tem a luz apagada. Tem pessoa que estava recebendo luz, foi lá com o alicate, cortou o fio, apagou a luz, foi embora, ficou na escuridão. É isso que acontece, chamado o fio da vida pelo profeta, onde passa esse poder de ressurreição. E falar em poder de ressurreição, onde passa esse poder, tem que ter aqui a pedra de coroa, como eu mostrei aqui, tem que ser duas peças. Eu já falei algumas vezes, porque eu trabalhei na área. Você tem um motor elétrico, o miolo do motor, o eixo do motor, lá dentro chama induzido. E as energias entram pelas duas pontas do motor, que chama escova. Do lado de fora que envolve o motor, chama-se bobina, onde passa todo o sistema de fiação. Então, só funciona o motor se tem as duas peças, a bobina e o induzido. Então, Cristo e a noiva se unem e gera esse grande poder de ressurreição. Vamos terminar a leitura para a gente ir embora, para a gente orar. Parei no 23, né? Continuar no 23, né? Para que todo honre o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Na verdade vos digo que vem a hora. É isso que fiquem atentos que eu vou encerrar. Na verdade vos digo que vem a hora, e agora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Aqui tem uma ressurreição, não tem? Mas você vai ver uma outra ressurreição aqui. Essa é a ressurreição da palavra. Essa é a ressurreição da palavra. Vamos ver a segunda. E deu-lhe poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão sua voz.
E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Versículo 25 tem uma ressurreição, e o 28 e 29 tem outra. Essa é a ressurreição da noiva. Essa ressurreição está aqui. A ressurreição da palavra. Cristo era a palavra e ressuscitou. Essa é a ressurreição para o julgamento no trono branco. Bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Deus abençoe, amados.